Estou dizendo que a reforma da Previdência, embora grave em si mesma, ela não é a única coisa com a qual devemos nos preocupar. Nós devemos combater a reforma da Previdência, inclusive pelo fato de que, como eu dizia, ela faz parte de um conjunto de iniciativas mais amplas do atual governo no sentido da destruição do Estado brasileiro, do desmonte das políticas públicas. Isso passa por um desmonte do setor produtivo estatal, por um bullying institucional contra entidades de grande reconhecimento internacional que o Brasil construiu ao longo da sua história, em particular o IBGE, o INPE, o BNDES, o CNPq, a CAPES, a FINEP, o INEP, o próprio IPEA, a Fiocruz, a Anvisa, a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, e poderia estender essa lista de organizações importantes das políticas brasileiras para um arranjo de desenvolvimento virtuoso, includente, sustentável no país. Não é isso? Esse conjunto de organizações que nos passa despercebido o ataque que estão sofrendo, estão sob fogo cruzado nesse momento. E é preciso botar ou promover um alerta claro sobre isso, porque a reforma da Previdência vai impactar os trabalhadores dessas organizações, vai impactar os trabalhadores do conjunto da sociedade brasileira, do setor privado, e isso vai representar um colapso do ponto de vista das capacidades do Estado em promover o desenvolvimento e da capacidade das pessoas de se colocarem no mercado produtivo, de oferirem renda suficiente para o seu bem-estar e para o bem-estar de suas famílias. E, por fim, há, como já está sendo anunciado pelo próprio governo, uma reforma administrativa que está em curso e que pretende, no âmbito do setor público brasileiro, desmontar os pilares que organizavam a ocupação do setor público e a própria execução das políticas públicas. Não é? Uma reforma administrativa que tem um caráter reducionista, no sentido de preços e quantidades. O que quer dizer isso? Demissão de servidores, onde justamente se faz mais falta, que são nos municípios, nos estados, na prestação de serviços públicos diretos à população, portanto, demissão de servidores, rebaixamento de salários e de condições de trabalho. É uma reforma que é de natureza persecutória, sim, senhores, de natureza persecutória, porque visa intimidar, constranger e autocensurar servidores que se coloquem contra as propostas do governo, ignorando o direito constitucional, inclusive, de livre expressão e livre disputa e defesa dos seus próprios interesses e dos interesses das suas organizações. E é uma reforma que provavelmente vai na linha da criminalização dos movimentos sociais, dos movimentos e entidades de servidores públicos, como as medidas que já têm sido aventadas recentemente. Só para dar um exemplo, recentemente uma organização do setor público determinou a instauração de um regime de licença não remunerada obrigatório, ou melhor, compulsório, contra os servidores do órgão que são ou estão filiados às organizações representativas dos trabalhadores. Ou seja, eliminando completamente a capacidade, o poder dos sindicatos e das organizações de representarem os seus trabalhadores e de defenderem as suas organizações perante a sociedade e o próprio governo. Muito bem. Com isso eu quero dizer que há um conjunto de falácias que organizam esse discurso governamental na linha desse amplo desmonte geral da qual a reforma da Previdência faz parte. Há um conjunto de mitos, que eu chamo de mitos liberais, ou falácias liberais sobre o Estado, sobre o que é o Estado brasileiro, como ele é composto e como ele funciona. Como o tempo é curto, eu vou passar muito rapidamente e o documento está à disposição aí da comissão para ser divulgado, se necessário. Há um discurso corrente que diz que o Estado brasileiro é anticapitalista, é contra os interesses do mercado. Pois nada mais falacioso do que isso em se tratando de Brasil, já que o Estado brasileiro possui no seu DNA justamente o ímpeto de organizar o processo de acumulação em bases capitalistas, ou seja, em bases privadas, junto ao mercado, na sociedade brasileira. Isso não é de desconhecimento geral, todos nós aqui participamos de organizações que trabalham em regime capitalista, em regime de acumulação privada,
privada, até exageradamente, diria eu, porque as condições de trabalho impostas pelo regime capitalista são muitas vezes um regime ou condições de trabalho precárias, assimétricas, nas quais os trabalhadores têm pouco ou nenhuma condição de se confrontar aos interesses dominantes do empresariado. Portanto, isso é uma falácia. O que o Estado brasileiro fez ao longo da sua história foi justamente criar as condições materiais para a implementação e o desenvolvimento do crescimento econômico em bases privadas e capitalistas. Pois bem, a segunda falácia importante é afirmar, e isso é uma grande razão para justificar as tais reformas, é afirmar que o Brasil possui um Estado grande, que não cabe no orçamento. Isso é uma falácia completa. Haja visto que, se comparado internacionalmente, o Brasil possui uma das menores cargas tributárias do mundo em relação ao OCDE, por exemplo, que é um conjunto de países considerados desenvolvidos em relação aos quais o atual governo, inclusive, pretende se filiar, não é? Ou se referenciar. O Brasil é um dos países que possui um dos menores percentuais de empregados públicos em relação ao CDE, como os senhores podem ver pelos gráficos. O país apresentou, no período recente, uma trajetória de crescimento do emprego público 3 vezes menor do que a taxa de crescimento do emprego no setor privado, o que mostra tanto que o Estado brasileiro não é anticapitalista, como mostra que o emprego público não é explosivo. Ou seja, o movimento recente que foi realizado pelo governo federal brasileiro, no sentido de recuperar quadros da administração pública, simplesmente operou no sentido de repor um contingente de servidores que havia se deteriorado ou havia se aposentado ao longo dos últimos 30 anos. Não é à toa que hoje, 2019, o contingente de servidores civis ativos da União é equivalente ao mesmo número de 88, ou seja, do período de quando a Constituição foi aprovada. E, no entanto, o Estado brasileiro realiza muito mais entregas de bens e serviços para a sua população do que o fazia 30 anos atrás. Mais um minuto. Sim, o que significa dizer que o Estado brasileiro não só não é grande, como não é ineficiente, como argumentam os liberais. E o gasto, que é esse gráfico que está à disposição, mostra que tampouco saiu do controle. O gasto com o conjunto de servidores federais brasileiros envolve menos de 3% do PIB ao longo desse período todo de recomposição de quadros. Isso foi possível porque a economia brasileira cresceu, a arrecadação cresceu, tá certo? Significa dizer que o percentual de gastos com os servidores se manteve mais ou menos sob controle constante. Não é? Então, o Estado não é grande, não é ineficiente. A estabilidade dos servidores públicos, que está no centro da discussão atual sobre a reforma do regime próprio, não é absoluta, nunca foi. Tá certo? Já há no regramento institucional normativo brasileiro um conjunto de procedimentos previstos para se avançar no que diz respeito à quebra da estabilidade ou à demissão de servidores. 7.500 servidores foram demitidos no Brasil, no governo federal, dos últimos anos. 500 por ano, em média. Eu termino com esse gráfico, que é o mantra maior da discussão liberal sobre a reforma da Previdência e as demais reformas. Todo o argumento está baseado numa falácia, segundo a qual, uma vez aprovada a reforma, imediatamente a tal da fada da confiança será acordada. Quer dizer o quê? Quer dizer que os empresários brasileiros que estão aguardando ansiosamente a aprovação da reforma vão imediatamente deflagrar os seus processos e as suas decisões de produção e de investimento. E por isso a economia voltaria supostamente a crescer. Pois nada mais falacioso do que isso pelo gráfico que a gente vê. A barrinha azul, que vai crescendo, mostra o aumento das expectativas empresariais com relação ao crescimento, em momentos críticos da história brasileira recente. O golpe contra a presidenta Dilma, a aprovação da emenda 95 de teto dos gastos, a aprovação da reforma trabalhista, a própria eleição do presidente Bolsonaro. Não é? Todos esses momentos implicaram em aumento da expectativa dos empresários com relação ao crescimento. E, no entanto, o que mostram as curvas ou as retas preta e vermelha do gráfico? Mostram uma estagnação ou até mesmo
mesmo uma queda dos índices de produção da atividade econômica e da atividade industrial. Portanto, não há como sustentar essa afirmação de que a aprovação da reforma recolocará o país na rota do crescimento. Muito pelo contrário. Como eu disse no início, deve aprofundar a crise econômica e promover uma catástrofe humanitária de largas proporções por muito tempo, caso ela seja aprovada nos moldes em que está. Obrigado. Muito bem.